Uma distopia contra pessoas idosas, ou seja, uma distopia etarista. Assim podemos resumir o filme O Último Azul, filme brasileiro que está na sala de cinema, dirigido por Gabriel Mascaro. Filme bastante interessante que eu assisti recentemente e achei muito bom. O enredo no qual pessoas a partir de 75 anos são obrigadas a se mudar para uma colônia de pessoas idosas, né? Simbolizando a reclusão, né? O preconceito e o utilitarismo que uma sociedade pode vir a ter com pessoas de mais idade, né? Ou seja, pessoas que não estão mais aptas para o serviço formal e que são descartadas. Ainda que a protagonista seja uma pessoa ainda ativa em termos de trabalho, mas o filme mostra justamente essa uniformidade que alguns regimes podem começar a fazer. Me chama a atenção na narrativa do filme como as coisas vão acontecendo em maneira sequencial, ou seja, o problema é logo apresentado, nós conhecemos muito rapidamente qual é o dilema que os personagens enfrentam e a partir daí novos acontecimentos vão acontecendo, ou seja, a protagonista ela vai passando por uma situação, por outra, ela tenta descobrir qual a saída para isso, ela fala com a filha dela, a gente conhece a agência que manda as pessoas para outro lugar. Filmes que têm essa característica de os acontecimentos virem de maneira bem sequencial assim, tendem a fazer com que a narrativa tenha uma sensação de passagem de tempo mais rápido, ou seja, a gente vê o filme e o filme passa rápido. Sabe aqueles filmes que a gente fala assim, nossa, passou o tempo e eu nem vi? São filmes que têm essa característica, por que isso está na gênese narrativa do cinema, né? Isso é algo bastante conhecido. Não que o filme necessariamente precise ter isso, mas quando tem essa característica. O filme acaba sendo mais sobre a aventura da personagem principal, inclusive uma belíssima atuação, né, da protagonista, e que faz com que ela vá fugindo pela Amazônia, vá se aventurando de barco, inclusive um pouco assim, lembrando um pouco uma tradição do road movie, do filme de estrada, porque só que aqui é num barco, então dá pra dizer que ele tá, de certa maneira, inaugurando o filme de rio. Até nem digo inaugurar, porque existem outros filmes brasileiros, um pouco mais antigos, que fazem essa coisa de rio, né? Mas talvez nem tanto nesse tom de aventura que esse filme vai fazendo. Outra coisa que dá pra dizer é que o Gabriel Mascaro, que eu acho um excelente diretor, né? Ele vem de uma geração de diretores que fazem isso de trazer um pouco da cultura da periferia, tá? Porque o filme tem isso da personagem ir indo em lugares mais periféricos, né? E eu acho que é uma geração de diretores que trazem a periferia, mas não apenas com um tom de denúncia, né? Mas até assim de uma coisa de mostrar uma cultura periférica, ainda que com um olhar assim um pouco nostálgico, né? A coisa da música brega, sabe? Essa cultura do bailinho. Então tem em algumas cenas do filme isso, e em outros filmes do Gabriel isso aparece também. Também uma preocupação com a questão da distopia religiosa, né, o avanço do fanatismo religioso, isso é algo que aparece no filme e que também é outro dado que acontece em filmes do próprio Gabriel Mascaro. Outra coisa que eu acho muito interessante é que a maneira como ele filma, né, é um tipo de direção até em termos de ângulo, em termos realmente de fotografia, que eu até acho que é um dos pontos altos do filme. A fotografia do filme é belíssima, é o tipo de fotografia que eu gosto, muita ambiência, muito plano aberto e composições que eu diria que até são tradicionais, mas que na tela a gente vê. Tem uma cena que está de cima, a gente vê o S cortado do rio, assim, o barco se movimentando, então a gente vê o movimento dentro do quadro, dentro do plano. Isso é algo que eu gosto muito e que eu confesso que até, assim, eu sou cineasta também, né? Eu procuro fazer isso também nos filmes que eu dirijo, né? Então é algo que eu acho muito a salutar da maneira como o Gabriel Mascaro dirige aqui.
Outra coisa que o Gabriel faz, e que não só o Gabriel, assim, as pessoas que fizeram o filme, né, fazem, e que faz com que prenda a atenção do espectador, é o fato de inserir novidades. Então, ainda mais nesse filme que tem essa característica distópica, quanto mais coisas diferentes as pessoas veem, mais isso prende a atenção. Então, por exemplo, tem os catavelhos no filme, que são os carros, assim, tipo umas jaulas, né, que colocam os idosos que estão circulando por aí a partir de 75 anos de idade. Então, são colocados nesses catavelhos para ser levado para essa colônia, que é quase que uma colônia penal, né? Por outro lado, o personagem do Rodrigo Santoro, que assim, no material de publicidade do filme, ele aparece como sendo um dos protagonistas, ele aparece muito pouco no filme, ele quase não aparece, ainda que com um personagem que tem uma importância narrativa grande. Eu acho que o personagem um pouco fulanizado ali, vamos dizer assim, né? Mas ele faz a travessia do rio, ele ensina ela a pilotar barco, né? E é ele que apresenta o azul, né? Que é de um caramujo que ele pinga no olho, né? Que é uma raridade. Esse caramujo, essa substância nos olhos, ela faz com que a pessoa veja o futuro. Isso é decisivo no final do filme. Não vou falar aqui, não vou contar o final, né? Mas de qualquer maneira, isso tem um pouco da coisa assim, da cultura, né? Como a cultura faz a pessoa estar unida ao ambiente, ao mesmo tempo tem uma visão um pouco transcendental, assim, né? Então ele faz uma leitura um pouco transcendental desse tecido social. Isso me lembra um pouco assim uma espécie de uma fase final do Glauber Rocha no exílio. Aliás, final do Glauber Rocha no Brasil e no presídio, que ele começa a botar no filme um pouco dessa importância, assim transcendental da mística da luta, né? Então, ou seja, a luta a partir de uma mística que vai interpretar a realidade com outros símbolos, né? Admito que eu não gostei muito do final do filme, achei um pouco abrupto. Eu não vou aqui desenvolver muito porque eu não gostei, porque senão eu teria que falar o final, eu não vou fazer isso. Mas eu recomendo aqui, então, fica a recomendação de filme para quem gosta de filme que tem aventura, uma narrativa muito boa, atuação muito boa, direção muito boa e a história é boa. É uma história que vai carregando a gente. Tem algumas coisas que dá para discutir. Acho que até assim, o retrato social que faz um pouco, talvez, aventuresco, no sentido de as pessoas que vão entrando na vida desse personagem são sempre pessoas super bem intencionadas. Eu estava falando isso com uma amiga minha que é cineasta também. Acho que tem um pouco essa característica, talvez romântica, né? Mas eu acho que é um pouco uma característica, um retrato, né, que esse tipo de filme faz. Mas eu repito, é um filme muito legal e que traz algumas novidades, rinha de peixe, pô. Uma coisa que eu nunca imaginar num filme, entre uma série de outras questões que são abordadas de maneira muito boa e muito eficiente. Então fica aqui a recomendação de filme O Último Azul, do Gabriel Mascaro, e viva o cinema brasileiro. Curta esse vídeo e se inscreva na Cinemateca Histórica.